Oi, povo católico, hoje faltam 87 dias para minha ordenação diaconal e você está assistindo a série Zerando o Laicato. Então, povo, hoje eu vou contar para vocês. Eu tô nesse momento da série repassando aí a minha jornada, né, diaconal. Né? A gente tá falando, já falei do propedêutico, estava falando do primeiro ano que foi marcado pelo discernimento, pelo início, o início não, né, mas um aprofundamento maior do discernimento, mas também por um retorno aos estudos sistemáticos, com prova, com tudo, que, né, eu já velho, já não estava mais afim. Aí entra o segundo ano. E o segundo ano vai ser de verdade, eu diria que um divisor de águas. Todos os anos meio que foram, mas o segundo ano vai ser um divisor de águas na minha caminhada diaconal, porque ele vai ter um monte de dificuldade. Ele vai ser dramático, literalmente, e vai ter uma grande coisa, que é o leitorato. Vou receber então meu primeiro ministério, que foi um ministério especialíssimo. Você vai saber por quê quando eu falar disso lá na frente. Mas por que o segundo ano foi assim? Ele já começou com uma questão, né? Todo ano, eu não lembro se eu falei isso aqui, mas se eu não falei, falo agora. Todos os anos a gente precisa escolher um representante de turma, né? Então, todos os anos tem lá o representante. No segundo ano, o representante eleito da turma fui eu. E qual é a função do representante? A função do representante, ela é literalmente, né, representar. Então, fazer com que ser a presença da turma na coordenação. Então, é fazer essa troca, né, da turma com a coordenação, das coisas que a turma precisa, das coisas que os professores precisam, das coisas que a coordenação demanda. Então, isso demanda um certo empenho, né, e eu não estava esperando ser eleito para a representação de turma. Não imaginava isso, mas a gente não diz que não. A gente não, né, a gente embarca, diz sim, abraça, vamos embora, é para o serviço, né, o diaconato é sobre isso, vamos fazer. Mas, cara, eu vou te falar que eu acho que esse foi o pior ano possível para isso. Eu vou falar sobre os dramas desse ano depois, em outros programas, né, nos próximos programas, mas o fato é que representar a turma nesse momento foi um grande peso. E era um grande peso porque a gente tinha acabado de sair do nosso primeiro ano com um aprofundamento imenso do discernimento e com, né, uma nova realidade de estudante, né? Como eu te falei, né, como eu falei para vocês, não é uma coisa simples para quem tinha a nossa idade. E de repente a gente vai para um segundo ano, que é um recomeço daquilo tudo, só que num tom um pouquinho mais pesado, né? Porque já não é mais o primeiro ano, já não é mais a entrada, agora é para valer. Vocês estão no meio da caminhada, literalmente, né? O segundo ano é o ano central da caminhada. Você tem propedêutico primeiro ano, aí depois você tem o segundo ano, que é bem no meio, depois tem terceiro e quarto. Então é ali, né, o divisor das águas do negócio. E foi um ano que, para mim, foi muito complicado. Foi muitíssimo complicado por causa de gravidez, por causa de filho pequeno, por causa de desemprego, por causa de, sabe, um monte de outras coisas. A minha cabeça estava voando. Eu diria para vocês que foi um ano que eu sobrevivi. Um ano em que passou pela minha cabeça deixar tudo para lá. Assim, pela primeira vez na caminhada, desde o propedêutico, de novo, eu sempre estive aberto, né, para ficar ou não ficar. Sempre tive, né, de olhos abertos para ver para onde a realidade me apontava. E no segundo ano foi o momento em que a realidade quase me apontou, ó, para tudo e vai cuidar da sua vida, vai cuidar das outras coisas. Foi um ano em que o catequista desceu de produção,
porque, enfim, de novo, eu estava com a cabeça em outras questões, como eu falei, né? Filho pequeno, gravidez, desemprego, isso já é coisa suficiente. Mas foi um ano muito difícil. E eu tinha ali a responsabilidade de liderar a turma, porque de certa forma, embora não seja isso a representação, de certa forma a turma acaba vendo você como uma referência. Ainda que não uma liderança que tem que mandar em todo mundo, não é nada disso, mas vê como uma referência, um cara que, né, a turma mal ou bem votou para estar naquela posição, é o cara que é a referência diante da coordenação. Então as coisas de todo mundo acabam chegando em você. Os dramas dos outros acabam chegando em você e se somando aos seus. Porque é impossível você não ficar preocupado com aqueles que estão caminhando do seu lado, né? Então acaba que foi um ano tumultuado, conturbado para mim, mas não foi só para mim. Foi um ano conturbado e tumultuado para vários outros dentro da escola diaconal. E era um ano em que eu precisava pegar tudo isso, amarrar tudo de alguma maneira, conduzir essas questões junto com a coordenação, junto com as pessoas, porque às vezes o trabalho de representante não é tanto levar as coisas para a coordenação, mas ajustar as coisas entre a própria turma, né? Também foi o ano em que veio o primeiro ministério da nossa turma. A gente recebeu o leitorato. Então era um ano de descoberta, né? Como é que é receber um ministério instituído? O que precisa fazer? Como é que lida com tudo isso? Como é que organiza? Qual é a veste? Qual o que sabe? Como é que a gente vai decidir o que a gente vai escolher, né? Assim, a veste que a gente vai comprar, como é que compra todo mundo junto, e negociação, mas é muita coisa. Nem se compara ao que eu estou vivendo agora no ano de ordenação, tá? Nem se compara, mas para a época estava pesado. É aquela coisa, a gente vai ficando cascudo, né? Então, chegar agora, quarto ano, monte de coisa, parece que o segundo ano foi fichinha, mas não foi não. Então, naquela época, naquele momento, olha, tinha vezes em que eu literalmente não conseguia olhar o grupo de WhatsApp da turma e as coisas estavam indo lá. Tinha vezes que eu passava 3, 4 dias sem olhar, porque estava, enfim, lutando no trabalho para permanecer, para tudo, enfim, coisa que não deu. Depois eu conto essa história para vocês. E aí quando eu olhava tinha lá 300 mensagens não lidas, um monte de gente pedindo coisa, um monte de gente com dificuldades e tal, e foi uma hora em que eu precisei entender que eu sim tinha minhas dificuldades, mas que também os outros tinham e que de alguma maneira passavam por mim ali, pelo menos no que dizia respeito à escola diaconal. Claro, não estou ali para resolver a vida de todo mundo, não tenho essa capacidade. Mas dentro da escola diaconal era minha obrigação ajudá-los a equacionar as coisas da melhor forma. Fui eleito para isso e aceitei ficar nesse cargo. E ali algumas fichas muito importantes caíram, né? Caiu a ficha, por exemplo, de que, como diácono, eu vou precisar também fazer esse mesmo exercício, de entender que o meu ministério diaconal diante da comunidade, na liturgia, na pastoral, no ensino da palavra, na caridade, independem do meu estado de espírito, independem do meu drama pessoal. É óbvio que eu sou uma pessoa só. Não é que eu vou fingir que não existe drama algum, que eu como diácono serei impassível. Não, ninguém é impassível, só Deus. Nenhum de nós é impassível. A gente não tem que ter vergonha de ter problema, de sofrer, porque todo mundo tem. Agora, como levar isso adiante? Porque tem vezes que dá vontade de parar tudo mesmo. Tem vezes que dá vontade de frear o mundo e dar um tempo, me dá 5 minutos aí, para de rodar o planeta por 5 minutos aqui, porque eu preciso dar uma descansada, daqui a pouco eu volto. A vontade era essa. Mas não dava. Não dava, porque a minha própria realidade gritava, porque a escola diaconal gritava, estava lá matéria para burro, um monte de coisa para fazer, leitorato para receber, e a turma também com as suas questões precisando ser respondidas. E às vezes também batia essa coisa de, o que eu vou me preocupar com o drama do outro se eu mesmo estou vivendo um drama?
tenho que me preocupar com o meu, não com o do outro. Ué, mas eu não tinha aceitado ser o representante da turma, eu não tinha me colocado, quer dizer, a turma me colocou e eu não aceitei estar numa posição em que de fato eu precisava me relacionar com os outros para endereçar que fosse as questões que os outros traziam. Então sim, o drama dos outros me interessava. Então sim, o drama dos outros precisava da minha ajuda, da minha atitude, da minha ação, da minha atenção, dos meus ouvidos. Precisava. Independente do que eu estava sentindo. E esse foi mais um ponto de discernimento. A representação da turma ali naquele segundo ano foi para mim mais um ponto de discernimento, porque eu acabei, evidentemente, projetando isso para dentro do ministério diaconal. Porque também o diácono, assim como o padre, o bispo, tem dias ruins, tem momentos ruins, tem problemas enormes para resolver. Às vezes tem uma questão que não deixa ele dormir. Às vezes tem uma questão que né, dentro ali do dia a dia da pastoral fica rodando na cabeça. Você é assim. Quantas vezes você já foi trabalhar, né, com uma questão que não parava, né? Tinha um pensamento, você até, sei lá, pegava alguma coisa para fazer, fazia ali durante um tempo, mas logo voltava aquele pensamento a rodar na sua cabeça. Quantas vezes isso aconteceu contigo? E quantas vezes dava vontade de falar, puxa, cara, eu vou acordar e eu não queria perder tempo com aquilo ali, sei lá o que, no meu trabalho, porque eu tenho esse problema aqui para resolver. E eu precisava ficar em casa para só me dedicar a ele, porque eu quero me livrar desse problema. Às vezes não dá. Mas você precisa levantar, você precisa acordar, você precisa trabalhar, você precisa cuidar da sua família, você precisa pagar os boletos, você precisa fazer acontecer. As crianças vão continuar acordando, graças a Deus, vão continuar comendo, graças a Deus, vão continuar indo para a escola, vão continuar precisando da sua atenção, do seu abraço, do seu carinho, do seu sorriso. Os colegas de turma vão continuar precisando do teu trabalho. Na minha época, o meu, né? A comunidade vai continuar precisando do diácono que Deus enviou para cuidar delas, para ajudar, né, no pastoreio delas. Então não adianta. Eu tô com um drama na família, eu tô com um problema. É claro que, né, essas coisas não são assim, dependendo do tamanho do drama, do tamanho do problema, evidentemente, em algum momento você vai reduzir a carga, né? Tudo bem. Nós somos humanos. Não estou dizendo que ser diácono é ser um robô impadrão. Não é, evidentemente não é. Mas esse drama do segundo ano, né? Esse ano atribulado que eu tive no segundo ano, aliado à missão de cuidar da minha turma, meio que foi um ponto de discernimento em que eu falei, no diaconato isso vai ser ainda mais sério. Aliás, isso precisa ser ainda mais sério. É isso que eu quero para a minha vida? Eu topo isso? Eu topo peitar os meus problemas e ainda com os meus problemas olhar o problema do outro com atenção, sem menosprezar, porque às vezes o teu problema é tão grande, ou pelo menos é grande porque é teu, né? O problema dos outros é sempre menor que o nosso, né? E o outro chega com, né, com problema de emprego, de não ter renda, de sustentar a casa, de sustentar filho pequeno, gravidez, não sei o quê. Aí de repente aparece alguém com problema no namoro. E aí você fala, vai embora com esse teu problema aí que se dane. Não. É um problema grave para a santidade daquela pessoa. É um problema grave para a vida daquela pessoa. Precisa da sua atenção, precisa da sua dedicação, precisa dos seus ouvidos, precisa da sua boca, precisa da sua bênção, precisa da sua compaixão, né, juntos, paixão, sofrer. Você precisa sofrer junto, precisa da sua empatia, de certa forma. E como é que você faz se você está com problema? Você entende que o diaconato, ou qualquer serviço para a igreja, mas aqui a gente está falando de diaconato, não é feito por uma força humana. Não pode depender apenas de uma força humana. Como eu falei um outro dia, a construção do reino de Deus, Deus não precisa da gente para nada. A construção do reino dele não fica ao sabor da minha imperfeição. Ele faz a boa obra através de mim. Eu me torno ferramenta
para a construção do reino de Deus, que é feita por ele. Isso é mistério, eu não sei de que forma vai ser. Eu não sei o tamanho da construção que vai sair, eu não sei a beleza da construção que vai sair. Eu só espero colocar o tijolo da melhor maneira possível. Eu só espero ser a melhor ferramenta possível nas mãos de Deus. O direito que eu não tenho é de virar as costas e esmorecer. O direito que eu não tenho é de me negar a ser essa ferramenta. Porque, dizendo sim ao diaconato, eu estou dizendo sim à possibilidade de ser esta ferramenta de Deus. É claro que como leigo também, mas como diácono, você promete diante do bispo e da comunidade que você vai se dedicar a esse serviço. Então isso é um discernimento importante. Você está disposto a isso? Porque o diaconato não é botar clérigma e ficar no altar, todo, né, bonitão de dalmática. É claro que é legal. Ficar bonitão de dalmática é bonito. Mas não é para isso. Né? Assim como o sacerdócio, né, o padre também não é para ficar bonitão de casula. Ele pode ficar bonitão de casula e isso é legal. Mas não é para isso que ele se ordena. Né? Ninguém passa 8 anos no seminário aprendendo a ficar bonitão de casula. É muito mais do que isso. Então o diaconato também é muito mais do que isso. Precisa do teu esforço, da tua dedicação, principalmente do teu sim. Precisa que você aprenda, de certa forma, e isso eu digo pela experiência que eu tive no 2º ano, a fazer dos seus dramas, a fazer dos seus problemas combustível e aprendizado para ir ainda mais longe e ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então, os teus problemas, no fim das contas, precisam ser entendidos, e eu afirmo isso categoricamente como grandes graças de Deus. Cada problema que eu tive foi uma grande graça, porque se eu não tivesse tido, eu não seria quem eu sou e não poderia dizer as coisas que eu digo para as pessoas que me procuram todos os dias em O Catequista. Eu já falei aqui da síndrome do pânico que eu tive. Aliás, aqui não, falei em O Catequista muitas vezes, aqui no canal não lembro de ter falado. Da síndrome do pânico que eu já tive. Um dia eu conto ela em mais detalhes para vocês. Mas quantas pessoas todos os dias procuram a gente no direct com esse mesmo problema? E como é bom saber o que dizer para elas, porque eu vivi, porque eu passei por isso, porque eu consegui, com a graça de Deus, superar isso. Então foi por causa desta experiência que eu pude atender essas pessoas. Foi por ter problemas no casamento, problemas para a criação dos filhos, dificuldade financeira, desemprego, que eu pude olhar para aqueles que passam por isso agora e dizer alguma coisa. E como isso é fantástico se você pensar que você pode colocar todo esse ferramental, todo esse aprendizado à disposição do Senhor dentro da ordem do diaconato. Porque o padre passa por muito problema, o bispo passa por muito problema, mas ele não é casado, né? Ele não está pagando os boletos lá, ele está pagando o boleto da paróquia, mas é uma outra dinâmica de vida. O diácono, o permanente, ele passa os mesmos perrengues que toda a comunidade passa. E como é bonito você poder compreender e abraçar os problemas dos outros, olhando para a tua própria experiência, sem menosprezar o tamanho do problema dos outros e sem parar nos seus próprios limites, porque Deus não tem limite. Lembra da frase do Padre Lício: o homem propõe e Deus dispõe. Você é uma proposta de infinito, você é uma proposta do céu para alguém. Então proponha e deixa que Deus disponha da sua proposta e faça a boa obra acontecer. Não para nos seus problemas, não. Foi isso que eu discerni logo no início do 2º ano, com o meu trabalho sobre representante de turma. Tá bom, povo católico? Falei muito agora, falei muito hoje. Então, ó, faltam 87 dias para a minha ordenação diaconal, que você já sabe, é dia 13 de novembro de 2021, às 8h30 da manhã, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro.